Olá, amigos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui unidos, reunidos, podendo estudar. Temos a oportunidade e a alegria de desenvolver os estudos da doutrina espírita, principalmente através da coleção Fonte Viva, em que nós temos vários livros para escolher uma mensagem. Cada vez lemos uma mensagem, estudamos, podemos crescer um pouquinho mais conhecendo a nossa doutrina espírita. E Emmanuel nos proporciona, e juntamente com Chico Xavier, essa oportunidade de estudarmos juntos e podermos raciocinar, criar pensamentos que nos levem para frente, que nos façam crescer um pouco mais. Obrigada, meus irmãos, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Hoje nós vamos estudar o livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, como nós havíamos mencionado. E a lição que escolhemos para hoje, um pouco de fermento. Essa lição é linda. Eu sempre gostei muito dela. E ela nos diz, aqui tem o versículo inicial, nos diz o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Está em Paulo, 1 Coríntios 5, 6. E a lição nos diz o seguinte: ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Sim, uma palavra dita tem uma força grande e interfere de várias maneiras na nossa relação com o nosso mundo. Uma palavra. Ela chama a atenção de outros irmãos em outros mundos até. Então temos que ter cuidado, saber que tudo que fazemos, os nossos atos, palavras, ações, todas interferem, porque ninguém vive só. Aparentemente, eu estou sozinha agora. Aparentemente, mas acontece que nós somos cercadas por uma nuvem de espíritos, como nos dizem os espíritos superiores, respondendo a Kardec. Não existem espaços vazios. O nosso planeta, o nosso mundo, vive cercado de outros mundos, assim como nós vivemos cercados de outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas. E as nossas palavras se dirigem aparentemente ao nada, mas não é ao nada. As outras pessoas ouvem as nossas palavras. Se elas forem boas, vamos chamar para nós pessoas amoráveis, boas. Mas se elas forem más, da mesma maneira, vamos chamar pessoas que também não se afinizam com as palavras de Jesus. Portanto, temos que ter medida nas nossas palavras, de preferência, a medida do bem, aquela medida que nos leva até Jesus, que nos junta a Jesus, que nos enleva para que possamos, unidos a outros irmãos, podermos formar grupos do bem e para o bem. E como diz Emmanuel, ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância.
Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Uns aos outros, estamos ligados uns aos outros. Não há como dissociarmos uns dos outros, porque nós estamos vibrando na mesma dimensão. E esses irmãos que vivem nessa mesma dimensão que nós vivemos, interagem conosco, assim como o nosso mundo interage com os outros mundos. E um dia nós vamos poder conseguir interagir com outros mundos quando nós tivermos essa possibilidade, quando nós evoluirmos o suficiente para sermos espíritos perfeitos e podermos alcançar distâncias maiores, muito maiores. Portanto, achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. Tudo que nós fazemos mostra quem nós somos, mostra de onde viemos, quem somos, os nossos propósitos. Aquelas ações que praticamos falam de nós, dizem de nós aquilo que somos. Aqui viemos. As nossas ações nos informam aos demais quem somos nós. E isso é muito bom, porque nós vamos sempre cuidar para fazer coisas boas, estarmos sempre ligados em pensamentos bons, em palavras boas e em boas ações. Porque quando nos ligamos a boas ações, estaremos sempre nos interagindo com pessoas que também praticam boas ações. E as nossas ações vão falar sempre, como diz Emmanuel, de nós, quem nós somos. Somos pessoas confiáveis, somos pessoas de boa índole, somos pessoas que podemos partilhar com os outros irmãos da mesma mesa. Portanto, o que nós fazemos fala de nós. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Muitos nos cercam, mas que espécie de forças eu projeto com as minhas ações, os meus pensamentos e as minhas palavras? O que é que eu estou mandando dizer aos outros? Porque as minhas ações e as minhas palavras e os meus pensamentos indicam alguma coisa. E se indicam, eu estou mandando dizer a alguém alguma coisa. Portanto, cuidado com os pensamentos, palavras e ações. Eles falam de nós. Nossa conduta é um livro aberto. Não há como esconder quem somos. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Nós nunca sabemos o que vem para nós, mas podemos imaginar, porque pelos nossos pensamentos, as nossas palavras e nossas ações, nós podemos concluir o que vai voltar para nós, porque tudo que nós mandamos, nós recebemos de volta, que é o que Kardec nos ensina, que nós chamamos do efeito bumerangue. Ele bate e volta, de sorte que tudo que eu faço, que vem de mim, projeta no outro e volta para mim, com a intensidade que eu, logicamente, imprimo a essas coisas. Se eu dou uma intensidade negativa às minhas palavras, às minhas ações, aos meus pensamentos, o que voltar para mim também será negativo. E eu tenho que arcar com essas consequências, porque quem iniciou o processo fui eu. Então eu tenho que ter muito cuidado, sempre muito cuidado. Então Jesus já nos dizia, vigiai e orai, porque não adianta só eu orar. Eu preciso vigiar. Vigiar o quê? Vigiar o quê? Pega interrogação. Vigiar o quê? Sim, vigiar o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso. Essa
vigília que nós temos que ter sobre tudo o que fazemos. Nós fazemos. Nós não vamos vigiar o outro, vamos vigiar a nós. Então, vamos manter vigília sobre nós. Isso é muito importante. Quantos de nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantos crimes são cometidos porque nós praticamos atitudes que não devíamos ter praticado? Pensamos, agimos e falamos o que não deveríamos ter pensado ou falado ou agido. Portanto, a responsabilidade é nossa, porque esses atos que voltam certamente podem nos atingir se nós não vigiarmos. Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos. Quantas? Acontecimentos bons ou maus? Depende de nós. Nós somos responsáveis por isso. A nossa responsabilidade é muito grande, porque não existe culpa na doutrina espírita. Teoricamente, não. Mas existe a responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo que praticamos. E quando nós praticamos algo negativo, nós somos responsáveis pelo negativo que há de vir em nossa direção. Essa responsabilidade é toda nossa. Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Cada dia, cada hora, cada minuto. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? O que eu estou fazendo está me apontando que caminho? Que direção eu estou apontando para mim? Para onde eu estou indo? Que caminho é esse que está se avizinhando de mim? É fácil saber o que eu tenho feito dos meus pensamentos, das minhas palavras e das minhas ações. E aí eu saberei que caminhos está se avizinhando para mim. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Uma palavra, um pensamento, uma atitude. Não precisa mais que um pouco de fermento leveda a massa toda. Se a massa toda com um pouquinho de fermento resolve, ela leveda, ela incha, por que será que uma palavra dita e maldita, entre aspas, por que será que não iria também interferir na nossa vida? Lógico que interfere. Uma palavra, um pensamento, uma ação. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Nós não temos como medir, como aferir o grau de bem ou mal que estamos praticando com o que vem de nós, com as nossas ações, palavras e pensamentos. Porém, nós dispomos de recursos para analisar a extensão da nossa influência. Nós não dispomos, mas podemos examinar-lhe a qualidade. O que eu tenho feito? Tenho feito coisas boas? Então, o meu caminho, a minha trajetória será através
de coisas boas. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Quanta responsabilidade! Nós influenciamos as vidas que nos rodeiam. Os nossos irmãos que estão ao nosso lado, os nossos irmãos que estão ouvindo a nossa palavra, os nossos irmãos que estão sentindo a vibração que emitimos através dos nossos pensamentos, os nossos irmãos que sofrem as consequências dos nossos atos, estão tendo a sua vida atingida pela nossa ação, pela nossa atitude. Os nossos irmãos, que muitas vezes nós nem sabemos quem é. A maior parte das vezes nós nem conhecemos, mas nós atingimos esses irmãos por invigilância, por falta de vigilância, e sim, por invigilância, por não vigiarmos o que nós fazemos com os nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos. É muito sério isso, porque nós temos obrigação de trabalhar no bem, de viver para o bem. O mal não é o que nós precisamos para nós, porque Deus não quer isso para nós. Jesus não quer para nós nada que faça mal ou que possa fazer mal ao outro. Então, se eu faço alguma coisa que vai prejudicar o meu irmão, eu estou desagradando ao meu Pai, eu estou desagradando ao meu mestre, ao nosso mestre. Estaremos desagradando ao nosso mestre. Portanto, é da maior importância prestarmos atenção, vigiarmos nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos. Desdobra-se-nos. Não, acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. O alimento invisível. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. É o efeito bumerangue. É igualzinho às ondas do mar. Elas vão e voltam, é fluxo e refluxo. A natureza sempre nos dá essa ação de fluxo e refluxo, esse efeito de ida e volta. Nossas ações também, nossas palavras, nossos pensamentos estão subordinados a esses fluxos e refluxos. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. É o que nós conversamos, né, Manuel? O que nós fazemos hoje com os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos voltarão para nós, quiçá mais pesados ainda do que foram praticados. Portanto, vigiar e orar é nossa obrigação. Obrigada, meus irmãos, obrigada a mais um dia de estudo. Que Jesus nos abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.